Olá, alunos do quinto ano. Vamos começar a nossa aula de ciências, cujo assunto é da sedentarização aos primeiros povos. É a nossa videoaula 2, capítulo 5. Organizar-se para viver bem. A agricultura permitiu que os agrupamentos humanos crescessem bastante, até o surgimento das primeiras aldeias e cidades. Inicialmente, as primeiras aldeias eram formadas por um pequeno número de pessoas, geralmente membros de uma mesma família que viviam e trabalhavam juntos. Hoje, as sociedades são formadas por um grande número de pessoas. No Brasil, por exemplo, há mais de 200 milhões de habitantes, segundo o IBGE. No passado, quando ainda predominava o nomadismo, estimava-se que os diferentes grupos humanos eram formados por aproximadamente algumas dezenas de pessoas. Então, retomando o que conversamos na videoaula 1, os primeiros grupos humanos surgiram na África. Eles sentiam a necessidade de estarem procurando sempre novos lugares para viver em busca de caça, pesca, frutos, alimentos. E até mesmo devido a brigas, conflitos entre grupos humanos. Conforme eles foram aprendendo a lidar com a agricultura, eles perceberam que poderiam ficar fixados em um determinado lugar com sua família, e aí começaram a plantar, a criar seus animais, e foram então formando as primeiras aldeias. Isso assim em grupos de algumas dezenas de pessoas, né? E isso foi aumentando, né? E foram surgindo depois as cidades. Diferentemente, né? Hoje são milhões de pessoas vivendo no Brasil. Então, essa foi mais ou menos a transição que aconteceu ao longo do tempo com as civilizações humanas. As pessoas desses grupos nômades de mais de 100 mil anos atrás trabalhavam juntas para se alimentar e se proteger. Acredita-se que esses grupos tinham líderes, que podiam ser os caçadores ou os guerreiros mais habilidosos ou mais fortes. Os líderes não podiam tomar decisões sozinhos, precisavam consultar outros membros do grupo. Quando os humanos se tornaram sedentários, ou seja, que ficaram morando num mesmo lugar, o número de pessoas dos grupos começou a crescer e foi necessário desenvolver novas formas para tomar decisões e criar novas tarefas para o funcionamento das comunidades. Com o passar do tempo, as aldeias foram crescendo ainda mais e deram origem às primeiras cidades. Esse processo levou milhares de anos, mas entre 10.000 a.C. e 5.000 a.C. já existiam cidades em diversas regiões do planeta. Então, organizar-se para viver bem. Tudo demanda organização, mesmo quando na época das pequenas aldeias, as pessoas precisavam se organizar para que tudo corresse bem no dia a dia deles, né? E conforme esses grupos nas aldeias iam crescendo, iam se transformando em cidades. Então, essa organização também precisou ser modificada para atender às necessidades daquele povoado, daquela população. Tomada de decisões. Você sabe como são tomadas as decisões nos grupos de que participa?
Porque nós pertencemos a vários grupos. O grupo familiar, o grupo escolar, o grupo do bairro, da cidade, do estado, enfim, nós pertencemos a diferentes grupos. E como são tomadas as decisões? Quais são as principais decisões que precisam ser tomadas para organizar a comunidade, a cidade, o estado e o país? Hoje, vivemos em grandes grupos de pessoas, por isso é importante escolher nossos governantes, criar leis, respeitar certas normas de conduta que permitam o bom funcionamento da comunidade, a boa convivência e o trabalho de todos. Porque se não tivermos essas decisões, essas regras, essas leis, cada um vai fazendo o que bem entende e não se respeita, o direito do outro. Então foram necessárias decisões para que a convivência fosse boa, Dessa forma, podemos produzir tudo o que é necessário para a nossa vida: alimentos, roupas, construções, serviços de eletricidade, água, esgoto e tecnologias de comunicação. Então, tudo que nós temos hoje é resultado de um processo de evolução, que foram muitos e muitos anos aí de batalha, de estudo, de transformação. Então, essas decisões são tomadas em grupos e sempre tem aqueles que representam esse grupo, para consultar o que o grupo pensa e aí sim tomarem as decisões. Se não fosse assim, muitos conflitos existiriam. E hoje em dia, todas aquelas pessoas que não cumprem com as leis, as regras, os deveres, eles causam um problema, eles causam dificuldades para os outros e também para si mesmo. Como surgiram as primeiras profissões? Uma das principais consequências do crescimento das cidades foi a divisão da sociedade. Até então, os grupos humanos dividiam todas as tarefas necessárias para a sobrevivência. Porém, com o crescimento do número de pessoas nas cidades, tornou-se necessário dividir as tarefas de outra forma. Então, porque o número de pessoas aumentou tanto que foi necessário dividir as tarefas, Foi assim que começaram a surgir as primeiras profissões humanas. Algumas pessoas passaram a se dedicar ao artesanato, enquanto outras praticavam o comércio ou exerciam outras tarefas. Por isso, a vida nas cidades deixou de ser igualitária. E lentamente as pessoas começaram a se diferenciar entre aquelas que eram consideradas mais importantes e aquelas que eram consideradas menos importantes. Então foi aí que as pessoas se dividiram e se diferenciaram. Porque se antes, nas pequenas aldeias, todos eram iguais, todos dividiam as mesmas tarefas, todos faziam, um pouco. Conforme as cidades foram crescendo e o número de pessoas foi aumentando, então algumas faziam só uma atividade, se especializaram numa coisa. Outros se especializaram em outra atividade. Então aí foram surgindo as profissões. Então aqueles que só faziam artesanato eram profissionais do artesanato. Aqueles que trabalhavam com a terra, eram profissionais, da agricultura. Aqueles que só trabalhavam com animais, profissionais da pecuária.
Aqueles que se especializaram em vender produtos, eles eram comerciários, enfim. Então foram surgindo as profissões. E aí essas pessoas começaram a dar mais valor a algumas profissões e menos valor para outras profissões. Então consideravam que algumas pessoas eram mais importantes que outras. Foi aí que começou a ter a divisão, né, entre os povos. As primeiras cidades surgiram na região da Mesopotâmia e eram independentes, isto é, não dependiam umas das outras e nem de um governo central. Nelas havia rei, funcionários, soldados e outras pessoas que ajudavam o governante a garantir a ordem, criar leis, cobrar os impostos e manter a sociedade organizada. Alguns estudiosos definem o conjunto dessas pessoas e cargos como Estado. Então, Estado eram todas aquelas pessoas que ajudavam o rei a garantir a ordem, criar leis, cobrar impostos. Então, essa organização era chamada de Estado. Nesse período, por volta de 5.000 anos atrás, os mesopotâmicos desenvolveram a escrita. E por que eles precisaram da escrita? Esse recurso, a escrita, tornou-se importante para controlar os impostos pagos, o salário dos soldados e para registrar as leis. Então, para melhor organizar todas essas coisas, a escrita foi importantíssima, porque era uma forma de registrar todas essas decisões, essas regras, né? Enfim, para organizar a sociedade. Como vocês imaginam que construções como essa eram feitas sem o auxílio de máquinas motorizadas? E como elas poderiam ser feitas hoje em dia? Aqui, os zigurates eram grandes edifícios religiosos, construídos na região do atual Iraque por volta de 3.500 anos atrás. Para construí-los, era necessário o trabalho de milhares de pessoas. Nessa imagem, zigurate, na cidade de Ur, construído em aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo. É uma fotografia de 2015. Essa fotografia é recente, mas a construção é bem antiga, né? Foi construída mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo. Então, como vocês imaginam que ela foi construída sem apoio de nenhuma máquina motorizada? Então, foram assim milhares de pessoas fazendo essa construção gigantesca, né? Uma verdadeira obra-prima, né? Da arquitetura e que resiste até hoje. Algo realmente curioso, né? E de se espantar com a capacidade já do ser humano há tanto tempo atrás. O surgimento da democracia. O que é democracia? Vocês devem ouvir esse nome muito, né? Em jornal, televisão, principalmente quando o assunto é político. Democracia é quando as pessoas têm o direito de dar sua opinião, as pessoas têm o direito de escolher o que é melhor para se viver, né? E, o direito de escolha. Vamos ver com mais detalhes aqui. Nas antigas sociedades da Mesopotâmia, já bastante organizadas, o governante tinha grande poder. Porém, em muitas sociedades surgiram outras formas de organização e de governo, nas quais o poder do governante tinha limites.
Então, se antes o governante tinha total poder, aí começaram a modificar isso para que o governante tivesse poder, mas com limites, não pudesse fazer tudo o que ele tinha vontade. Os gregos, por exemplo, foram um povo que surgiu por volta do século XII a.C., na Europa. Eles viviam em cidades independentes e tinham formas variadas de governo. Na cidade grega de Atenas, por exemplo, as pessoas consideradas cidadãs podiam participar diretamente dos rumos políticos da cidade por meio de assembleias. Esse tipo de governo foi chamado de democracia, apesar de nem todos terem direito de participar das decisões. Naquela época, somente os homens adultos, filhos de pai e mãe atenienses, eram considerados cidadãos. Dessa forma, mulheres, escravos e estrangeiros não podiam participar da vida política. Assim, a ideia de democracia na Grécia Antiga não era a mesma de hoje, em que todos os cidadãos têm direito de participar das escolhas políticas, mas foi um dos primeiros exemplos de regime democrático no mundo. Então, a democracia surgiu em Atenas, né? Lá, o governo permitia que alguns cidadãos pudessem participar das escolhas. Então, quem podia participar dessas decisões nas assembleias? Eram homens, filhos de pai e mãe que eram de Atenas, né? E então eles eram considerados aptos a participar. Mulheres e estrangeiros não. Mas foi assim que começou a ideia da democracia. Hoje é diferente. Hoje todos têm direito de participar dessas decisões políticas do lugar onde moram e onde a democracia é a forma de governo. Olha essa imagem. Aqui mostra a colina da Fênix, onde ocorriam as assembleias e as votações em Atenas. No alto da escada ficava o orador. Cidade de Atenas, Grécia, e essa foto é de 2017. Então, imagine aí as pessoas fazendo reunião, né, uma assembleia, onde alguns assuntos eram colocados, né, em pauta para discussão. Então, o orador ficava lá no alto da escada e os demais abaixo para discutirem o assunto e escolherem a melhor decisão a ser tomada. Então, aqui onde ocorriam assembleias e votações em Atenas. Bem diferente do que é hoje, né? Vamos falar sobre formas de governo. Aqui tem uma foto de eleitor votando em urna eletrônica, em posto da Pontifícia Universidade Católica PUC, no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Essa foto foi de 2016. Hoje em dia, as eleições são assim, né? Tem as urnas eletrônicas e nós fazemos a votação. Mas aqui eu vou ler 3 tipos de governo. Tem a monarquia, a república e a ditadura. Vamos entender a diferença entre essas formas de governo. A monarquia é um regime de governo em que o rei ou imperador é o chefe de estado. O cargo é hereditário, ou seja, passa de pai para filho.
Então, não existe votação, tá? O governo está nas mãos de um rei ou de um imperador, tá? E fica na família o poder, vai passando de pai para filho. Como que é a república? É o regime de governo em que geralmente o presidente é eleito pelo povo ou pelos seus representantes de governo. No Brasil, o presidente é eleito por 4 anos e pode ser reeleito por mais 4 anos. Então, nós do Brasil, a nossa forma de governo é a república. Por isso que chama República do Brasil, né? Brasil é republicano. Existem as votações, é feita a eleição do presidente, né? E ele pode governar por 4 anos, aí tem nova eleição, se ele for reeleito, ele fica por mais 4. E tem a ditadura. Ditadura, regime de governo que suprime as liberdades individuais, ou seja, tem aquele que é o ditador. Ele dita as regras e todos precisam obedecer, sem discussão, sem opiniões, não importa a opinião do povo. O ditador manda e o povo obedece, tá? A forma de governo que existe hoje no Brasil teve sua origem naquelas experiências passadas, da Mesopotâmia e da Grécia, além de outras democracias que existiram ao longo do tempo. Veja algumas características dessa forma atual de governo. O governo conta com representantes eleitos e com funcionários para administrar a população que vive em seu território. Os representantes da população criam regras, leis e direitos para todos os cidadãos do país. Isso serve para evitar conflitos, disputas e favorecer o bom convívio entre as pessoas. Os governantes devem, primeiro, manter a ordem da comunidade e garantir seu bem-estar, e segundo, garantir que todos tenham seus direitos respeitados e que todos colaborem para o funcionamento do país. É assim que deve ser. Muitas vezes não é, por conta das pessoas que não obedecem às leis, que não obedecem às regras. Então, os conflitos, né, ocorrem por conta disso. Ok? Como o Brasil foi governado? O Brasil recebeu os portugueses em 1500. Eles chegaram aqui e desde então até 1808 o Brasil foi colônia de Portugal. Ser colônia significa que recebeu todas as informações de Portugal, como construir casas, como lidar com a agricultura, recebeu os costumes de lá, o vocabulário, né, as palavras, enfim. Portugal colonizou o Brasil e deu ao Brasil todas as características de lá. Dessa data até 1822, foi considerado pertencente ao Reino Unido de Portugal e Algarve. Então, em todo esse tempo aí, o Brasil ele não era independente. Ele obedecia aos critérios de Portugal, tá? A partir de 1822 é que houve a independência, foi proclamada a independência. Então, o Brasil passou a ser uma monarquia. O que é uma monarquia, segundo nós falamos anteriormente, é um país que é governado por um rei. O rei que governava aqui era rei de Portugal, tá? Desde 15 de novembro de 1889,
o Brasil é uma república democrática, governada por um presidente eleito que deve obedecer à Constituição. O país também passou por períodos de ditadura, mas hoje é uma democracia. Então, recapitulando, inicialmente, o Brasil ele era povoado por indígenas, muitos grupos indígenas, né? Era uma floresta gigantesca. Em 1500, os portugueses aqui chegaram e foram transformando esse lugar em colônia de Portugal, né? O Brasil pertencia, né, a Portugal. A partir de 1822, né, com a pressão do povo em querer ter alguém governando o Brasil aqui, tornou-se uma monarquia. Então, o Brasil passou a ter um rei, né? Rei de Portugal. Só em 1889 que foi proclamada a República e aí passou a ter, né, o Brasil passou a ter uma Constituição. Constituição são as principais leis de um país, é um conjunto de leis, tá? As leis mais importantes de uma nação. Mas o Brasil também teve períodos da história em que teve ditadura, ou seja, teve um presidente ditador que não aceitava as opiniões do povo, tá? Que fazia conforme as suas regras de governo, tá? O povo não podia opinar, não podia reclamar. Inclusive, nessa época de ditadura no Brasil, houve muita repressão, prisões, até mortes, né, de aquelas pessoas que eram contra o governo eram submetidas aí à prisão, castigos, repreensão, tá? Hoje, o Brasil é uma república e tem a democracia, onde as pessoas têm o direito de falar, de opinar e discordar do governo. Então, o que é Constituição? A primeira Constituição da República Brasileira foi elaborada em 1891. Segundo esse documento, estavam excluídos do direito de voto. Então, não podiam votar naquela época os analfabetos, são aqueles que não sabiam ler e escrever, os mendigos, pessoas em situação de rua, os indígenas, os soldados, os religiosos e as mulheres. Então, todas essas pessoas não podiam votar. Assim, somente parte dos homens alfabetizados, maiores de 21 anos, podiam votar. Então, tinha que ser homens alfabetizados e maiores de 21. A Constituição atual, em vigor desde 1988, é bem diferente da primeira. Hoje, todos os brasileiros alfabetizados entre 18 e 70 anos são obrigados a votar. Não é uma escolha, são obrigados. Independentemente de profissão, sexo ou condição financeira. Os analfabetos, os jovens de 16 a 18 anos e as pessoas acima de 70 não são obrigados a votar, mas podem, tá? Eles não são obrigados a votar, mas eles podem se eles quiserem, tá bom? Então, jovens de 16, 17 anos podem votar se quiserem, idosos maiores de 70 podem votar, aqueles que não sabem ler e escrever também podem, mas eles não são obrigados, tá bom? A religião e a cultura. Existem muitas religiões diferentes no mundo. As religiões influenciam a formação e a cultura dos povos, orientando seus adeptos
no modo de viver, comer, pensar, entre outros aspectos. Todas elas precisam ser respeitadas. Então, as religiões, elas moldam seus adeptos, né? Aqueles que estão naquela religião. Eles dão aquelas regras de conduta, de o que comer, pensar, né? Então, são ideias, ideologias, né? Presentes em cada uma das religiões. No Brasil, o cristianismo foi introduzido pelos portugueses. Então, os portugueses que trouxeram para o Brasil o cristianismo, ou seja, a crença em Cristo, foi no período colonial. Aqui começaram a cristianizar os indígenas. Então, eles começaram a querer colocar nos indígenas a ideia de acreditar em Cristo. Os indígenas não sabiam disso, não acreditavam nisso. O culto de religião dos indígenas era muito diferente, tá? E, posteriormente, os negros escravizados, ambos com crenças religiosas diferentes. Então, tanto os indígenas como os africanos que aqui vieram, eles passaram a conhecer o cristianismo porque os portugueses forçavam, tá? Eles é que apresentaram para eles o cristianismo e forçavam eles a praticar o cristianismo. Hoje, no Brasil, diversas religiões são praticadas. Por exemplo, tem as religiões cristãs, né, que acreditam em Cristo. Tem o espiritismo, tem as religiões afro-brasileiras, como o candomblé, a umbanda. Tem também o budismo, o judaísmo e o islamismo. Cada uma delas tem características próprias, tá? Para saber de cada uma dessas religiões, vocês podem pesquisar a respeito, tá? Seria interessante para que vocês conhecessem, né? Cada uma delas. Claro, basta que você conheça a sua própria religião, se é que tem, porque tem pessoas que também não têm religião. E aquelas pessoas que não acreditam em Deus, né, que são ateus. Então, é muito diversificado isso, tá? O fato único é que é necessário o respeito. Então, cada um tem o direito de manifestar a sua religião ou não e deve ter o respeito dos demais. Respeitar todas as religiões, até mesmo aqueles que não têm religião. Aqui tem uma foto, que foi a primeira missa no Brasil. A pintura é de Victor Meirelles, 1861, óleo sobre tela de 268 centímetros por 356. Então, olha só, indígenas ao redor, observando a missa que os portugueses fizeram aí, a primeira missa no Brasil. Eles, né, os indígenas, que nada conheciam a respeito da religião dos portugueses, passaram a observar e muitas vezes eram obrigados a participar, tá? Então, agora nós vamos passar às questões. Questão 1. Através dos tempos, as populações começaram a construir casas mais resistentes. Então surgiram as rodovias, aldeias, capitais ou divisões. O que aconteceu? O que surgiu quando os seres humanos entenderam que poderiam ficar juntos num mesmo lugar sem ter que ficar mudando como antes? Foram as aldeias, resposta B. Então, as aldeias surgiram, né? E as pessoas começaram a construir suas casas de forma mais resistente do que havia antes. Questão 2. De acordo com a região e o clima, cada povoado foi criando diferentes tipos de interação com a natureza, a cidade,
A civilização ou a indústria? Porque cada povoado vivia num determinado lugar. Ali havia uma determinada vegetação, clima. Então, esse povoado precisava interagir com a natureza. Como era a natureza naquele local, era a forma que as pessoas tinham que interagir. Eles iam criar suas próprias técnicas, né? De cultivo de alimento, criação de animais, enfim, dependendo do lugar onde eles escolhiam para viver. Questão 3. A agricultura permitiu que os agrupamentos humanos crescessem bastante, favorecendo o surgimento das primeiras cidades, tarefas, embarcações ou natureza. A agricultura permitiu que os agrupamentos humanos crescessem bastante, então surgiram as primeiras cidades. Letra A. Questão 4. Nas primeiras cidades havia rei, funcionários, soldados e outras pessoas que ajudavam o governo a garantir a ordem, criar leis, cobrar impostos e manter a sociedade organizada. Alguns estudiosos definem o conjunto dessas pessoas e cargos como sendo cidade, estado, país ou aldeia. Esse conjunto de pessoas e medidas de organização era chamado de Estado. Letra B. Questão 5. Mesopotâmia a desenvolveu de tal forma que foi importantíssima para controlar os impostos pagos, o salário dos soldados e para registrar as leis. É a lei, a agricultura, a escrita ou a sociedade? O que foi que se desenvolveu para controlar os impostos, o salário dos soldados e foi uma forma de registro? Foi a escrita. Letra C. Questão 6. Sistema político em que o poder pertence ao povo. Nele, todos os cidadãos devem participar das decisões políticas e em igualdade de direitos. É a monarquia, a democracia, a ditadura ou o socialismo? Sistema político em que o poder pertence ao povo e todos têm o direito de participar das decisões? Trata-se da democracia, que é o que nós vivemos no Brasil hoje, tá? Questão 7. Regime de governo em que o rei ou imperador é o chefe de Estado. O cargo é hereditário. É a monarquia, democracia, ditadura ou socialismo? Se o cargo é hereditário e quem governa é um rei ou imperador, trata-se da monarquia. Questão 8. Regime de governo que suprime, elimina, corta, tira as liberdades individuais, ou seja, o povo não tem o direito de participar das decisões do governo. Monarquia, democracia, socialismo ou ditadura? Resposta D, ditadura. Questão 9. Influenciam a formação e a cultura dos povos, orientando seus adeptos no modo de viver, comer, pensar, entre outros aspectos. Todas elas precisam ser respeitadas. Sociedades, traduções, línguas ou religiões. Todas precisam ser respeitadas e elas influenciam a formação e a cultura dos povos. São as religiões. Chegamos ao final da videoaula 2 de Ciências da Sedentarização aos Primeiros Povos. É importantíssimo que vocês façam anotações no caderno de ciências. Anotem as questões inteiras, tanto a pergunta como as opções de resposta. Anotem também dos slides as partes que são importantes, que foram interessantes.
Essas anotações vocês estudarão para a próxima avaliação. Nós teremos ainda a videoaula 3, que será na próxima sexta-feira. Depois da videoaula 3, já teremos uma avaliação, porque estaremos ao final do capítulo 5 desse assunto. Então, estou esperando que vocês mandem fotos das anotações do caderno para que eu entenda que vocês estão assistindo às aulas, que vocês estão prestando atenção, tá? Anotando e se organizando. Muito obrigada pela atenção. Tenham todos um excelente final de semana e até a próxima.